bênção estarmos e começando o ano, né? Primeiro culto do ano. Pedi para minha esposa distribuir uma folha para vocês com o resumo da palavra de hoje. Por que isso, né? Quem participou do fim do ano lá na PK, pode ver que bênção, né, de palavra, que bênção de momento, foi um momento muito gostoso lá com os irmãos, um ambiente muito bacana para você começar bem o ano. E num dia depois eu queria lembrar da palavra ministrada, eu tinha esquecido até o salmo que tinha sido lido na noite. E nisso, assim, a gente vê o seguinte, né, que aquilo que nós não anotamos, não damos importância nem para escrever, quer dizer que logo cai no esquecimento. Uma outra coisa também, né, que me levou a fazer isso, a passar essa folhinha para vocês, o Leandro, na ministração sobre as bem-aventuranças, né, ele falou que dois evangelistas relataram o mesmo episódio, mas de maneiras diferentes. Porque Jesus Cristo usava uma metodologia da repetição para a aprendizagem. Você pode estar aqui no culto, Deus pode falar poderosamente com você, você pode estar na sua casa lendo a Bíblia e Deus falar com você direto na fonte ali. Você pode assistir um filme muito bacana, você pode assistir uma palestra, fazer um curso, ler um livro, mas tenha certeza que se você não anotar, se você não repetir, você vai esquecer. É uma coisa assim que eu estou tentando ensinar minhas filhas lá em casa, né? A Giovana, a Isabela, o Léo, porque eu aprendi de uma maneira errada. Na escola, eu estudava para tirar nota para passar de ano. Ou seja, eu estudava pra caramba, né? Precisava de nota lá, estudava bastante, tirava a nota que precisava, 2 dias depois, uma semana, eu já tinha esquecido tudo. Não é essa maneira, né? Então, uma maneira assim para você reter aquilo que é importante para você, você deve repetir. É necessário repetir, é necessário você anotar, é necessário você escrever, para que isso entre no seu coração, as coisas importantes para a sua vida. Aquilo que Deus te dá direcionamento, Deus nos dá direcionamento de várias maneiras. E no ano passado, nós terminamos de estudar os livros da Bíblia e começamos uma série muito importante sobre a vida de Jesus Cristo. Essa série sobre a vida de Jesus Cristo, ela está dividida em 4 partes. A primeira parte, Vir e Ver, né? Onde a série de estudo mostra Jesus como Cordeiro, como Messias, como Cristo, a identidade de Cristo. Depois, a segunda parte é o Siga-me, né? Jesus como caminho, a verdade, a vida. Jesus vindo à Terra, né, como homem, mas sendo completamente Deus. A terceira etapa, né, sobre pescadores. Deus não quer que você seja apenas seguidor. Deus não quer que você venha apenas no culto, sente, receba a palavra e legal, cumprir minha obrigação. Deus quer que você seja pescador de homens. Você já é salvo. Agora é hora de dar frutos. Ok? E essa quarta etapa é muito interessante. Nós estamos aprendendo com Jesus Cristo a liderança. Aí você pode falar para mim assim, mas Alberto, eu não sou líder, eu não sou chefe. Espera aí. Você lidera as suas atitudes, as suas decisões todos os dias, né? Muitas vezes você é pai, você é mãe, não é mesmo? Você é responsável por alguma pessoa. E nós estamos aprendendo, né, com Jesus Cristo. O primeiro ensino foi quando Jesus passou a noite toda orando para tomar uma decisão. Ele decidiu o nome dos 12 apóstolos. E daquilo a gente aprendeu o seguinte, né? Se ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele passou a noite toda conversando com o Pai sobre uma decisão, quanto mais nós, quando temos que tomar uma decisão. Sabe que não temos que ter essa conversa, essa reunião com o nosso Pai? Nós aprendemos o segredo da felicidade, as bem-aventuranças. O Leandro Tarrataga esteve aqui nos ensinando que
que o líder precisa focar não nas riquezas materiais, mas nas riquezas eternas e invisíveis. Isaías, o pastor Isaías pregou sobre Lucas 6, né? Uma mensagem totalmente maluca, né? Vocês lembram da mensagem que Isaías pregou aqui? Ame seu inimigo. Se ele te bater numa face, ofereça a outra face. Mas espera aí, e aquele lance de olho por olho, dente por dente? E aqueles salmos, né, que fala assim para Deus massacrar os inimigos? Como que fica isso? Maluca essa palavra, não é mesmo? Ministrada por Jesus Cristo. Ame seu inimigo, ore por ele, interceda por ele. Que tipo de liderança é essa? Que tipo de liderança é essa? Né? E hoje nós vamos estudar Lucas 7, mas um pouquinho antes, nós vemos ainda um trecho onde Jesus Cristo, da palavra, onde Jesus cura o servo do centurião, que estava muito doente, moribundo, morrendo. E esse centurião, ele era um oficial, ele comandava 100 homens, ele era um cidadão romano. E esse centurião, ele era muito relacionado com judeus e conhecia Jesus Cristo. Ele pediu para alguns amigos judeus, né, ele tinha ajudado a construir a sinagoga, para que intercedesse junto a Jesus Cristo. E eles foram lá, falaram com Jesus. Jesus estava indo para a casa desse centurião, e o centurião falou assim: não, eu não sou digno que tu entres na minha casa. O centurião, ele era uma autoridade. Ele também estava debaixo de autoridade. E ele reconheceu Jesus Cristo como a autoridade suprema. É muito interessante isso, porque todo líder que quer ser líder, ele precisa primeiro aprender a respeitar autoridades. Não adianta nada um dia você entrar numa empresa e você já entrar numa posição de chefia sem nunca você ter respeitado a autoridade. Você nunca ter respeitado o pai, nunca ter respeitado a mãe, nunca ter respeitado uma autoridade policial, um professor, não é mesmo? São autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida para nós aprendermos um dia a sermos líder. Amém? E hoje nós vamos falar algo muito interessante. Abram comigo o capítulo 7 de Lucas. Nós vamos ler o versículo. Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 18. Isso aqui que vocês receberam, queridos, ele é um mapa mental sobre essa palavra que nós vamos ministrar, né? Então, porque aqui está muito pequeno, né? No texto, mas se você está com uma cópia aí, né? Nós começamos aqui, ó, o mapa mental. O que é o mapa mental? O mapa mental nada mais é do que um quadro sinótico, é um resumo, para você guardar e levar. Você pode fazer um mapa mental de uma pregação, você pode fazer um mapa mental de uma palestra, você pode fazer um mapa mental de um livro que você leu e que você aprendeu algumas coisas. O mapa mental são palavras-chave. Quando você lê aquela palavra-chave, você captura na sua memória, se você leu, se você aprendeu, se você estudou sobre aquilo, você captura o restante da informação. Então a ideia é ser uma ferramenta que te ajude na memorização e no guardar de uma palavra. Ok? Esse é o objetivo. Então ele começa, esse mapa mental começa aí com a vida de Jesus. Eu fiz um resumo para vocês agora, né? E agora nós vamos ler aí a síndrome do ponto de interrogação. É sobre isso que eu queria falar com vocês, ilustrar essa palavra de hoje. Antes de ler o texto, o NV estava falando aqui sobre a reflexão do ano passado. É o momento que nós temos, né? Fim de ano é o momento que nós temos para refletirmos sobre aquilo que nós fizemos, deixamos de fazer, sobre os nossos projetos, sobre aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. E isso geralmente gera dúvidas, né? Nós ficamos muitas vezes
com dúvidas naquilo que Deus fez ou deixou de fazer, se houve perda, se não houve, aquele projeto que eu sonhei, que eu coloquei e não foi realizado, por que ele não foi realizado, por que deu errado? Assim, também, isso é algo que todos nós devemos fazer em todo fim do ano. Lá em casa nós nos reunimos aí todo fim do ano e vamos lá, o que aconteceu aí com cada um, de bom, de ruim, daquilo que nós aprendemos. E é importante você fazer isso, você escrever, e você lá para frente, você rever, né, como está sendo a sua evolução como homem, como filho de Deus. E um ano novo, né, nós estamos aí no início de 2015, quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Né? Gera incerteza, geram dúvidas também. Tem muitos que querem emagrecer, né? Não, vou começar o ano, vou emagrecer, vou fazer academia, né? Outros vão fazer um curso novo, vão aprender inglês, falar espanhol, viajar para o exterior, viajar para o Brasil. Enfim, nós temos projetos, nós temos planos, nós fazemos isso. Isso também gera dúvidas. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E interessante que esse texto que nós vamos ler vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre um profeta que teve dúvidas. Só que antes, né, falando um pouquinho aí sobre esse ano que vem, né? Quando nós colocamos metas e propósitos, né, todos fazem propósitos. Mais uma vez eu queria ser didático com vocês e falar da importância de você anotar isso, de você escrever isso. Porque aquilo que você... Tem uma frase que diz o seguinte: longe dos olhos, longe do coração. Se aquilo que você escreve, se compromete, está longe dos seus olhos, vai estar longe do seu coração também. Então, o que eu sugiro para vocês, escrevam, coloquem no papel o que vocês vão fazer esse ano, o que vocês têm a melhorar. E por isso que é importante fazer a reflexão do ano passado. Vocês receberam aí na folha, né, no verso, algumas perguntas-chave, né, que pode fazer você levar a refletir em relação ao ano passado. Uma pergunta-chave para nós cristãos. Deixa eu ver qual número que está aqui. Estou dependendo do tempo, essa pergunta 2, por exemplo. Estou despendendo tempo com Ele, né? Com Deus, com Jesus Cristo, diariamente, pedindo direção, sabedoria, forças, provisão, perdão? São perguntas-chave para você refletir como foi o ano. E 2015, para você falar assim: peraí, eu não estou legal no meu relacionamento com Deus, eu preciso investir mais tempo. Então escreva isso: eu vou investir mais tempo no relacionamento com Deus, e esse meu tempo vai ser outra coisa, gente. Nosso cérebro, ele não entende, ele entende números, ele entende coisas que sejam mensuráveis. Não adianta nada você falar assim: eu quero emagrecer esse ano, se você não falar quantos quilos você quer perder, em quanto tempo. Escreva isso. É lógico que essas metas, esses propósitos têm que ser tangíveis. Não adianta nada você falar que você vai cumprir algo que você sabe no fundo que não vai conseguir cumprir. Ok? Você escreveu, colocou no papel? Ótimo, excelente. Pendure no espelho do banheiro. Enxergue isso todos os dias da sua vida. Coloque isso no seu coração. Tá? Lembre disso. Lucas, capítulo 7, de 18 a 35. Quem poderia ler para nós, por favor? Um de cada vez, por favor, como diz o pastor Leandro, né? Senão dá confusão. Lucas, capítulo 7, do verso 18 até o verso 35. Todas essas coisas. João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te:
És tu aquele que havias de vir, ou esperamos outro? Na mesma hora curou muito de enfermidades, de males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana ralada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que profeta. Esse é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos tendo sido batizados com o batismo de João, crucificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, tudo assim mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamos-nos flauta e não dançaste, cantamos-nos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista e não comia pão, nem bebia vinho, e dizemos: Vem demônio, vem o filho do homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém. Obrigado, Carlos. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando princípios de liderança, Pai. Como nós obedecemos a autoridade, como sermos líderes humildes, como sermos, Pai, pessoas que buscam a Ti quando necessitamos de conselho, como, Senhor, ajudar o próximo, como orar pelo nosso inimigo, fazer coisas que somente pelo Teu Espírito poderemos fazer, Pai. Senhor, o Senhor está trabalhando com o nosso caráter. O Senhor quer que o nosso caráter seja semelhante ao nosso filho, e Tu sabes o quanto que eu necessito disso, Pai. O quão falho eu sou nessas áreas, Pai. Por isso, Senhor Deus, que o Senhor nos capacite pelo Teu Santo Espírito, Pai. Porque nós queremos ser filhos que honrem a Ti, filhos que alegrem Teu coração, Pai. Que não busquem, como Matias orou, reconhecimentos, que não busquem coisas que o mundo oferece, mas que busquem na simplicidade de agradar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos com a Tua honra e glória. Amém. Queridos, esse texto que o Jefferson deu, a chave da palavra que nós vamos ministrar hoje, está aqui logo no começo. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aqueles que estavam para vir, ou devemos esperar outro? Tudo que Jesus estava fazendo chegou aos ouvidos de João. A cura do servo do centurião, a escolha dos 2 apóstolos, a cura do filho de uma mulher, enfim,
aquilo que Jesus estava fazendo estava chegando aos ouvidos desse profeta, que foi considerado o maior profeta do Antigo Testamento, e é o último profeta do Antigo Testamento. João é um divisor de águas, ele é o último do Antigo Testamento, e aí começa Jesus Cristo, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Agora, como esse profeta pode duvidar? Esse profeta, que lá em João, no capítulo 1 de João, 26, 27, diz o seguinte: João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não vos conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Quem estava falando isso era João Batista, a respeito de quem? De Jesus Cristo, a quem ele estava duvidando agora. O que é isso, gente? Muitas vezes nós lemos o texto bíblico e nós não paramos para pensar, Mas espera, como que João Batista pode duvidar de Jesus Cristo? E a reação de Jesus, ao ver os discípulos de João Batista, perguntarem se era ele mesmo que havia de vir, e Jesus manteve-se totalmente a calma e começou ali o quê? A exercer seu ministério, ao invés de falar para os discípulos: João, vai lá e fala para o João estudar um pouquinho mais, Mas por quê? O que levou a João Batista a duvidar de Jesus Cristo? Para isso nós temos que entender um pouco do histórico, Se vocês acompanharem o mapa que eu passei para vocês, João Batista, contexto. Primeiro, ele estava preso, e com muitas dúvidas. Não só preso, ele sabia, ele corria um sério risco de morte. Ele estava preso numa cela fria do rei Herodes. Ali, nesse mapa, tem um histórico para vocês depois lerem em casa. Por isso que está escrito aqui, todas essas passagens, Isaías 43, Malaquias 4, 5, 6, ele dá um histórico sobre essa pessoa, esse líder chamado João Batista. Isaías 43 diz o seguinte: que ele seria a voz que clamaria no deserto. O profeta Isaías profetizou isso 700 anos antes de acontecer. Depois, vos enviarei o profeta Elias, também referindo-se a João Batista. Lucas, capítulo 1, de 1 a 25, fala toda, ao aparecimento do anjo perante ao sacerdote Zacarias, a sua esposa Isabel, a gravidez de João Batista. Esse mesmo capítulo de Lucas 1, de 57 a 80, não sei se vocês estão acompanhando aí, fala sobre o nascimento de João Batista. É importante a gente entender o contexto, para poder ter uma resposta adequada a essa dúvida que João Batista estava. Lucas 3, de 1 a 20, a pregação de João, o que ele pregava? Raça de víboras, Se pudesse cair um raio na cabeça de todos aqueles religiosos, não haveria, João com certeza permitiria isso. Arrependam-se. Olha só a pregação de João Batista. Marcos, de 1 a 8, fala do ministério de João Batista no deserto. Como que era o ministério de João Batista no deserto? Roupas, terno Pierre Cardin, gravatinha bonitinha, ar-condicionado do deserto, as cadeirinhas lá todas prontas, para o povo vindo. Assim que era a pregação do ministério de João Batista no deserto? Não, peles e camelos, comia mel silvestres, se alimentava de gafanhotos, batizava, e batizava com água. Mateus 14, de 1 a 12, ele fala da morte de João Batista. Mateus 17, de 10 a 13, fala do Elias, que Jesus Cristo fala que Elias já veio, e Jesus fazia referência a João Batista, que veio no mesmo espírito de Elias. Então, esse histórico é muito importante para nós tentarmos, entendermos qual foi essa reação de João Batista. Lembrem-se, que na cabeça de João Batista não tinha todo esse contexto que nós temos hoje. Nós sabemos, que Jesus veio, começou a nova aliança, começou o tempo da graça, mas João Batista estava preso lá. Ele não tinha essa consciência esse conhecimento que nós temos hoje. Se coloque na posição de João Batista. João Batista,
em Lucas capítulo 3, verso 7, ele falava, raça de víboras. Qual é a diferença? O que nós podemos perceber de diferente aqui, gente? Jesus Cristo, enquanto ele estava trazendo vida pelo Espírito Santo, cura, mas Jesus não estava trazendo julgamento. Muito pelo contrário, nós falamos que Jesus estava falando para nós orarmos pregando para orar pelos inimigos, não é mesmo? Jesus não estava pedindo fogo do céu, como João havia pronunciado para os seus inimigos. João Batista foi o maior e o último profeta do Antigo Testamento, então ele estava, na cabeça dele, ele só podia enxergar o quê? A antiga aliança. Tá certo? Jesus veio, com a sua morte, cumprir e iniciar cumprir o Antigo Testamento, iniciar o Novo Testamento, inaugurar um Novo Testamento. O juízo ficaria para quando? Para a segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus não veio para julgar. João não conseguiu compreender isso. João apresentara Jesus como aquele que traria um castigo duro e que queimaria a pilha em fogo inextinguível, né? Era isso que João entendia. E para isso é muito importante, está aí no mapa de vocês, a gente traçar alguns paralelos entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Então, olha só, Antiga Aliança, acompanhem comigo aí na folha que vocês receberam. Antiga Aliança começou com Abraão, né? O povo buscava as coisas terrenas, as coisas materiais, a terra que mana leite e mel, ok? A Nova Aliança começou com Jesus Cristo. E Jesus, ele pregou sobre nós buscarmos as coisas invisíveis, as coisas eternas. Existe diferença aí ou não? A Antiga Aliança falava da lei, e o não cumprimento da lei gerava morte. A Antiga Aliança falava de uma nação, Israel, e aqueles que não pertenciam a Israel eram gentios. A Nova Aliança fala da graça que gera vida. A Nova Aliança fala de uma nação, ou melhor, da igreja. A Antiga Aliança, nós tínhamos as pessoas escravas da lei, porque a pessoa não conseguia cumprir a lei. Na Nova Aliança, nós não temos mais a figura do escravo, do servo, mas nós temos a figura do filho. Nós somos filhos, nós somos livres em Jesus Cristo, amigos de Deus. Na Antiga Aliança, exaltava-se a grandeza, exaltava-se as riquezas, exaltava-se as conquistas de terras, por isso que havia tantas guerras, conquistas de terras. Na Antiga Aliança havia 3 figuras muito importantes. Nós tínhamos lá a figura do rei, do profeta, nós tínhamos a figura do sacerdote, eram pessoas poderosas, importantíssimas. Na Nova Aliança, o que nós temos? Nós temos o contentamento com o que nós temos. Aquilo que Deus tem, se alegre, te deu, se alegre com aquilo que Deus te deu. Na Nova Aliança, está escrito lá, né? Nós como cristãos, nós passaremos aflições, nós passaremos perseguições. Na Antiga Aliança, ministério da condenação. Na Nova, ministério do quê? Da reconciliação. Pecador próximo a Deus. Na Antiga Aliança, o culpado ficava longe de Deus. Na Antiga Aliança, nós temos o quê? Aquela relação, né? Se você obedece, você tem bênção. Se você desobedece, você tem o quê? Maldição. Na Nova Aliança, nós temos o quê na Nova Aliança? A remissão da maldição. Jesus redimiu a maldição na cruz. Na Antiga Aliança, nós temos o que? O temor do Senhor, o medo, né? O medo do Senhor. Na Nova, nós temos o amor de Deus. E aqui existem alguns textos, né? Na Antiga Aliança, né? Falava o quê? Dente por dente, olho por olho. Na Nova Aliança, se alguém te bater uma face do rosto, dê a outra. Ore pelo inimigo. Na Antiga Aliança, destrua o inimigo. Na Nova Aliança, ame o inimigo. Está entendendo, gente? Está caindo a ficha.
nós não estamos na antiga aliança, e muitas pessoas, muitos cristãos estão com a cabeça cheia de dúvidas, porque pensam que podem estar debaixo de maldição, não conseguem muitas vezes cumprir leis, acha que Deus pode castigá-lo a qualquer momento. Muitos cristãos vivem isso. Dúvidas. A dúvida era gerada pela falta, muitas vezes, de conhecimento. Nós temos o caso do líder João Batista. Não faltava-lhe conhecimento porque ele não estava vivenciando ainda a nova aliança. Ele estava vivenciando ainda a antiga aliança. João, Moisés, Elias, Jeremias e Paulo tiveram dúvidas. Queridos, não há mal nenhum nós temos dúvidas. E quando nós temos dúvidas, por favor, vamos lá e vamos buscar esclarecê-las. O problema está na incredulidade. O problema está, eu me recuso a crer nisso. O problema está no melô da Gabriela, né? Conhece o melô da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, não mudo, né? São pessoas teimosas, são pessoas que não querem aceitar. E normalmente as pessoas religiosas, elas são assim. Tá? Elas são assim, elas não mudam. João capítulo 1, verso 17 diz o seguinte: a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O amor e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Vocês entenderam por que João estava com dúvida de Deus? E olha só, qual foi a resposta de Jesus Cristo a essa dúvida? João, aquele que nos últimos 3 anos havia falado ao povo de Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava em dúvida. Assim enviou os seus discípulos mais fiéis para perguntar para Jesus o que o preocupava. És tu aquele que estava para vir ou havemos esperar outro? João estava com dúvida em relação se Cristo era o Messias ou não. Olhem só comigo na Bíblia, Lucas capítulo 7, no texto que o Jefferson leu. No verso 20, quando os homens de João chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outros? No verso 21, naquela mesma hora, o que Jesus fez? Curou Jesus muito de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: ide anunciai a João que visse e ouvisse. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. João foi o maior profeta do Antigo Testamento. Qual a resposta que Jesus deu a esse maior profeta, queridos? Quando os discípulos de João chegaram junto com João, falando exatamente o que Jesus pediu, João ia lembrar de Isaías capítulo 61. Abram para mim, por favor, Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 2. Isaías 61, versículos 1 e 2. Quem achou, por favor, leia. Quem achou? Isaías capítulo 61, de 1 a 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor no dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Quando os discípulos de João chegaram lá, falaram: olha só, Jesus está curando, Jesus está pregando boas novas, Jesus está restaurando os contritos do coração. João Batista imediatamente relacionou com o profeta Isaías e entendeu que Jesus era realmente aquele que era para vir, que Jesus realmente era o Messias. Isaías 35:5 diz o seguinte: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos
dos surdos se abrirão. E logo, né, que aconteceu isso, Jesus Cristo começa a dar um testemunho de João Batista, que é a segunda parte do texto que nós lemos, né? Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, um grande homem, um grande líder, que saísse a ver no deserto um caniço agitado pelo vento, que saísse a ver um homem vestido de roupas finas. João, e olha, se nós vemos aí o histórico de João Batista, ele era filho de um sacerdote. João Batista viu o pai dele constantemente oferecendo sacrifícios no templo, constantemente fazendo os rituais ali, né, de sacrifícios, de perdão, de restituição, e João Batista saiu dessa estrutura para ir para o deserto, saiu dessa estrutura religiosa para ir para o deserto. Que mais? Sim, que saísse a ver um profeta, sim, eu vos digo, muito mais que profeta, esse é aquele a quem está escrito, eis aí envia diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus é o Messias. João Batista entendeu isso. Então, Jesus rendeu essa incrível homenagem a João, no versículo 26. Esse aqui, verso 27 que nós acabamos de ler, né? Eis a quem envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Até a antiga aliança, aquele que é nascido de mulher, nenhum deles foi maior que João Batista. Elias, Moisés, Abraão, o maior foi João Batista. Sem dúvida, essa declaração nos motiva a investigar mais sobre quem foi João Batista. Se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar um líder com amor profundo, humildade, fé e um claro entendimento de autoridade, exatamente o tipo de líder que o Pai está buscando em nossa vida. João não era o tipo do homem que vacilava na sua fé. João Batista, ele era um homem determinado. Ele era um homem que sabia o que estava fazendo. Tanto é que morreu por isso. E ele só não tinha essa visão que nós temos hoje. Terminando, queridos, abrem em Romanos capítulo 8, verso 14 ao verso 17. Para nós encerrarmos. Romanos capítulo 8, do verso 14 ao verso 17. O texto diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não estamos mais debaixo de uma lei, nós não estamos mais debaixo da escravidão, mas nós somos livres dele. Porque não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? O Espírito Santo testifica com o teu espírito isso. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Glorificados. A leitura que o Leandro fez no fim do ano, Salmo 126, dizia exatamente isso. Nós podemos sofrer perdas esse ano. Nós podemos ter dificuldades, nós podemos ter angústia, ninguém está livre disso, ok? Mas aquilo que muitas vezes nós semeamos chorando, né? Porque essas perdas causam dores, causam choro, e a palavra fala para nós continuarmos, porque nós somos filhos, nós somos livres, nós não somos escravos, nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça,
E aquilo que nós buscamos são as coisas invisíveis, atemporais e eternas, não são as coisas visíveis, temporais e perecíveis, com prazo de validade, mas Deus nos deu um Espírito que nos faz livre nele. Amém? É isso que Deus quer que nós busquemos nesse ano. Que a sua resolução para 2015 máxima, acima de qualquer outra, de perder peso, de fazer um curso, de viajar para uma outra cidade, mas que a sua resolução máxima seja tempo de comunhão com o Pai. Eu não estou falando de tempo de ir na igreja, de tempo de participar de atividades, de tempo de estar com os irmãos, não. Estou falando de tempo de comunhão com o Pai, tempo que você está com Ele, orando, tempo que você está com Ele, lendo e meditando a palavra. Nós não devemos depender de homens para Deus falar conosco. Isso era na antiga aliança, queridos. Eu ouvi muito essa história. Olha, eu preciso ir domingo, porque domingo eu preciso que Deus fale comigo. Queridos, Deus deixou a carta dele para Deus falar com você diretamente. Você pode buscar diretamente na fonte. Você não precisa depender de homens. Nós estamos aqui para sermos instruídos, para nós estarmos em comunhão uns com os outros. Esse é o objetivo do culto, esse é o objetivo de estarmos juntos. Amém, queridos? Coloque isso, né? Resolução máxima, número 1, tempo de comunhão com Deus. Escreva isso. E eu vou falar para você. Coloque isso no espelho do banheiro, porque isso o inimigo vai tentar roubar de você. O inimigo, ele não se preocupa quantas vezes você vai na igreja. O inimigo não está preocupado se você carrega a Bíblia debaixo do braço. O inimigo não está preocupado se você lê a Bíblia. O inimigo está preocupado se você tem comunhão com Deus. Isso ele não quer. Porque ele sabe que na comunhão com o Pai, você é mais que vencedor. Na comunhão com o Pai, Deus vai te dar uma visão de águia, não uma visão onde a gente não enxerga nem o palmo que está na frente do nosso rosto, mas uma visão espiritual, uma visão do invisível. Amém? Coloquemos-nos em pé. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nosso coração tem dúvidas. Nós temos dúvidas, mas essas dúvidas, elas podem ser esclarecidas pelo Teu Espírito. A Tua palavra fala que aquele que tem falta de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, que peça, e que o Senhor o dará abundantemente. Queridos, Deus pede para todos nós, cada um de nós, temos tempo de comunhão com o Pai. Como filhos, busquemos o Pai. Como filhos, busquemos esclarecimento para as nossas dúvidas. Como discípulos, busquemos para esse ano evangelizar, pescar pessoas que estão indo para o inferno, Pai. Senhor, nos dê esse discernimento, nos dê a atitude que João Batista teve, nos dê um coração firme, Pai, um coração decidido, um coração, Pai, onde se posiciona frente ao pecado, um coração que não seja conveniente ou conivente com o pecado, mas que se posicione contra o pecado. E isso, Pai, nós podemos fazer através da capacitação do Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós que somos filhos. O Teu Espírito que nos capacita a fazer isso, Pai. É isso que nós lhe pedimos para esse ano de 2015. Resolução número 1, máxima, comunhão contigo. Tempo de comunhão contigo. Tempo de adoração. Tempo de ouvir a Tua palavra. Tempo de falar contigo. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai, abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai, que carece, Senhor, de conhecimento, de sabedoria, Pai. Nós carecemos de conhecimento. Pai, que as dúvidas e questões que nós tivemos no ano de 2014, Pai, possam ser respondidas em 2015. Senhor, que esse ano, Pai, possa ser um ano onde nós tenhamos
máxima comunhão contigo. É isso que eu lhe peço, para que nós possamos conseguir além do que os nossos olhos veem. No nome do Senhor Jesus, eu lhe peço. Amém. Queridos, uma semana abençoada. Deus abençoe. Não esqueça então de colocar na sua resolução, escreva isso, né? Quanto tempo você vai estar aqui?